ações adversas dessa prática é o farmacêutico bioquímico, professor Luiz Moreira. Professor Luiz Moreira, bom dia, um prazer enorme falar com você, tudo bem? Bom dia, bom dia. Prazer é todo meu. É uma honra estarmos aqui juntos. Vamos lá, professor, me diga. Eu queria saber, lógico, né, por que tanta gente tem apostado nessa sertralina como truque, né, para emagrecer, e qual é o risco dessa prática, hein? Bom, a sertralina é um antidepressivo, ela atua reduzindo a ansiedade também. É um medicamento que inibe a recaptação de um neurotransmissor chamado serotonina. E ele tem como um efeito colateral reduzir a fome, reduzir a compulsão alimentar. Tá. Mas isso é um efeito colateral deste medicamento que é tão famoso para o tratamento da depressão, da ansiedade, tratamento do comportamento compulsivo, obsessivo, de estresse pós-traumático, pânico, fobia social. E a redução do apetite é um efeito colateral dele. Ou seja, jamais deve ser utilizado sem recomendação ou sem acompanhamento médico. Jamais, jamais. Esse medicamento, inclusive, ele é vendido com a retenção de receita, né? Aquela azulzinha, né? Isso, é um medicamento de controle especial que nós falamos. Ele deve ser dispensado na presença de 2 vias, sendo que uma via deve ficar na farmácia. A gente chama de receituário de controle especial. Sim. Somente assim ele deve ser vendido, né? Exatamente. Agora, há alguma justificativa científica para o uso desse antidepressivo em tratamento de perda de peso? Isso tem sido indicado por alguns médicos, professor? Hoje, com o avanço da ciência nos tratamentos para a obesidade, os tratamentos farmacológicos, a sertralina não é indicado. Isso a gente chama de efeito off-label. O que é um efeito off-label? O quê? É um efeito fora da descrição da bula. Como eu disse, este efeito da redução do apetite é um efeito colateral. A sertralina ela não foi pensada para o tratamento da obesidade, né, ou dos transtornos alimentares. Nós temos medicamentos que são para isso, né, que hoje são prescritos e reconhecidos pela Anvisa para o tratamento do transtorno alimentar e inclusive da obesidade. Sim. O problema hoje é que a gente está vivendo uma situação, né, professor, que as redes sociais acabam criando maneiras e hábitos, né, que não são adequados, como este caso, por exemplo, e acaba sendo copiado por muitas outras pessoas, que podem sofrer consequências mais graves. Você mesmo destacou, essa perda de apetite não é o objetivo da sertralina, é um efeito colateral dela, mas as pessoas costumam usar de forma indiscriminada. Além disso, o que pode acontecer de mais grave com o uso indiscriminado desses medicamentos? Nossa, pergunta fantástica, Marcelo, porque o uso deste medicamento, o uso inadequado desse medicamento pode levar a uma crise, uma síndrome serotoninérgica. O paciente tem uma hipertermia, tremores, confusão, hipertensão. O pior quadro que também pode acontecer, apesar desse medicamento ser utilizado para o tratamento da depressão e de outros transtornos comportamentais ali, o uso inadequado dele pode fazer com que a pessoa comece a ter ideação suicida. Que isso? Convulsões, distúrbios hepáticos, problemas hepáticos e hiponatremia, né, que está relacionado também ao desequilíbrio eletrolítico desse paciente. E isso são as consequências mais graves que o uso inadequado desse medicamento pode ocasionar no paciente. Uma preocupação que a gente fica imaginando. Para ter esse medicamento, como você mesmo disse, é um medicamento com receita retida, né? Ela tem que ser controlada e tudo mais, aquela famosa receitinha azul, mas ela foi concedida por um médico, né, que é capacitado para isso.
ou psiquiatra, ou neurologista, ou seja lá o que for. Está havendo algum descontrole nesse processo com relação à emissão dessas receitas, o professor? Marcelo, o que acontece muito é que a população brasileira ela tem uma relação direta com a automedicação. Então, sobra medicamento em casa, a vizinha tem um medicamento que já usou, amigos, né? É claro que a gente não pode descartar profissionais que não deveriam estar onde estão. Então, existe sim, não vamos fechar os olhos para alguns profissionais que não atuam de maneira correta, seja ele médico e até mesmo os farmacêuticos. Porque a última linha do uso inadequado de um medicamento é o farmacêutico. Sim. Porque o farmacêutico é o profissional responsável pelo medicamento. Sem dúvida. Né? Então, não vamos tapar os olhos para isso. Mas a população brasileira, e uma pesquisa que foi feita em 2022, Marcelo, mostra que 89% da população usa medicamentos sem consultar o médico ou falar até mesmo com um farmacêutico. Sei. E 41% da população brasileira busca o Google como prescritor. Doutor Google. Doutor Google como é o médico mais consultado hoje em dia, né? O médico mais consultado pela população brasileira é o Dr. Google. Imagina o impacto das redes sociais, então, sobre a nossa população. E se você está dentro de uma comunidade, dentro de uma rede social, fica fácil de você adquirir coisas de maneira inadequada também. Sem dúvida, sem dúvida. A gente sabe que o uso indiscriminado, medicamentos, a automedicação pode causar problemas seríssimos, até mesmo com uma aspirina, né, um AS, ácido acetil salicílico, para quem tem problemas, por exemplo, estomacais, isso pode causar um problema seríssimo. Né? Quem tem problema de coagulação, por exemplo, não é verdade? E mesmo assim as pessoas utilizam, mas não sabem desses detalhes. Está precisando haver um controle maior sobre isso, não, Sim. professor? Nós costumamos, dentro da farmacologia, nós gostamos de usar uma frase que explica muito bem isso que você acabou de falar. A diferença entre o medicamento e o veneno é a dose e o como usar. Então, a população tem que ser cada vez mais instruída. Nada é milagroso, né? As curas, principalmente quando envolvem medicamentos, não é tão fácil quanto parece, e é por isso que existem pessoas que passam anos estudando, pessoas que passam dedicando a vida a conhecer melhor sobre doenças, sobre tratamentos, para tornar esse processo mais seguro, né? Sim. E eu acredito também que o efeito da pandemia pode ter provocado um aumento ainda maior, né, com relação ao consumo desses medicamentos, porque foi um período em que gerou muita crise de ansiedade, né, que levou à depressão, e por causa disso, de repente, a pessoa começou a fazer a utilização desse medicamento, descobriu que emagreceu porque perdeu o apetite e continuou usando. Ou eu estou errado? Não, está correto. Existe sim, a gente sabe que houve um grande impacto na saúde mental, não somente dos brasileiros, mas no mundo todo, né, sobre a pandemia. O isolamento, né, isolamento social promove mais depressão, e hoje a gente ainda está vivendo parte disso, a gente fala de estresse pós-traumático. Nós passamos por uma grande pandemia, perdemos entes queridos, perdemos amigos, perdemos pessoas que amávamos. Então, isso, a gente está sofrendo ainda os impactos dessas consequências e ainda estamos nos adaptando. Sim. Né? E quando nós olhamos para o mundo hoje, não é à toa que o número de suicídios aumentou pós-pandemia, exatamente por esse impacto na saúde mental. Sem dúvida. E a questão da pandemia, Marcelo, fez com que as pessoas ficassem mais conectadas no mundo virtual. Isso faz com que as pessoas também busquem mais a internet, mais o Dr. Google, mais as redes sociais, para tentar solucionar, né, as suas dores. Exatamente. Eu sempre falo aqui,
Se você quer tirar alguma dúvida sobre alguma doença, algum medicamento, procure no artigo científico. Nunca pergunte ao Google. Vá lá, artigo científico, né? Alguma publicação científica, porque ali você vai ter os esclarecimentos feitos por especialistas, né? Exatamente, Marcelo. O que pode acontecer muitas vezes é que o artigo científico tem uma linguagem muito complexa, muito científica, muito técnica. E é por isso que existe o médico, existe o farmacêutico, existe a enfermeira, simples, né? Existem os profissionais da área de saúde que podem tornar essa informação um pouco mais palpável, né, na linguagem que você consiga entender. Né? Então, eu acho que esse é o caminho, né? Muito bom. O profissional ele tem que estar conectado com a ciência e tem que estar atualizado com a ciência. Sim. E a referência da população precisa ser o profissional. Isso aí. Professor, antes de eu me despedir de você, você quer deixar as suas redes sociais aí para o pessoal que quiser acessar, ter mais informações, ter mais conhecimento, entender um pouco melhor das dicas que você passa? Claro. Meu Instagram é @profluizmoreira, é um Instagram, pessoal, técnico, tá? Sim. Vocês vão ver, eu não publico minha vida pessoal lá, pelo contrário, mas eu compartilho ciência, eu compartilho informações e respondo os meus seguidores. Isso aí. Tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, precisa de alguma orientação, eu também consigo passar pelo meu Instagram. Luiz com Z, né, professor? Luiz com Z. @prof. Luiz Moreira, o meu Luiz é com Z. Professor, muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Um prazer enorme falar com você. Vamos voltar a nos falar em breve, se Deus quiser. Marcelo, eu que agradeço pelo espaço e pela confiança e um ótimo dia, uma semana também abençoada a todos. Forte abraço. Transamérica, 9h13.